Na realidade, eu não posso deixar de falar, nosso diretor até sugeriu que não, porque é uma questão já vencida, é uma matéria vencida, mas nós temos a obrigação de defender a mesa diretora. Toda vez que ela for atingida, nós vamos vir aqui e vamos defender com unhas e dentes. Os vereadores que se pronunciaram com respeito à mesa diretora, eu quero que vocês saibam que nós, da mesa diretora, temos respaldo junto com o plenário para deliberar qualquer tipo de trabalho que seja inerente à casa. O regimento interno da Câmara Municipal, ele foi este daqui, elaborado, reeditado em 1998. Então eu acho que os vereadores que criticam o regimento interno, os vereadores que falaram, vieram aqui e criticaram, porque nós reunimos com o diretor da casa, reunimos com a jurídico da casa e tentamos achar um meio de que a casa não fosse desgastada em momento nenhum com a saída do vereador Sebastião. O vereador, ele alegou problemas na sua renúncia, ele alegou problemas pessoais e nós temos que aceitar. E o regimento interno, ele está muito confuso. E é por isso que esse vereador está defendendo a mesa. Diz aqui, a renúncia do vereador ao cargo que ocupa, isso é o artigo 19, senhores vereadores. A renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa será sempre escrita, assinada e com firma reconhecida, e será tida como aceita mediante a simples leitura em plenário, pelo detentor do mandato ou pelo secretário. Exceto, aí tem uma palavra aqui, exceto, no caso previsto no parágrafo 20, o artigo 21, do artigo 21 desse regimento, que fala ou não da aceitação ou não da renúncia. No artigo 21, para o preenchimento do cargo vago na mesa, haverá eleições suplementares na primeira sessão ordinária seguinte, aquela na qual se verificará a vaga, observando o disposto no artigo 10 a 15. Quando a gente, em se tratando de lei, e a gente diz que o Brasil é um país que não leva as leis a sério, que a nossa Constituição, ela tem que ser atropelada mesmo por juristas, que são bons de tribuna, que são bons nos fóruns, que são bons nos cartórios, e que toda vez a gente vê pessoas driblando a justiça, driblando essa lei nossa que é falha. A gente não consegue enxergar que haverá eleições suplementares na primeira sessão ordinária. Isso é o que está falando, haverá. Mas se fosse uma lei completa, ela estaria dizendo, e nunca, em outra qualquer situação. Ou seja, teríamos aqui um pressuposto dizendo o seguinte, jamais poderia haver uma situação igual aconteceu na reunião passada. Então as nossas leis já têm muita brecha. Haverá. E se o haverá fosse dezembro, e se o vereador tivesse apresentando a renúncia em dezembro, onde nós estaríamos entrando num recesso? Não teríamos que ter a extraordinária? Teríamos que ter a extraordinária. Então, quando tem essa falha, eu queria até que os vereadores nos colaborassem, vamos criar um grupo de trabalho para rever. O regimento interno já tem nada mais e nada menos do que 18 anos. Pela ordem, vereador João Batista.
dificuldade, talvez, até de discutir projeto. A questão da lei orgânica do município, igual muitos dos senhores talvez não saibam, esse relato foi feito pelo vereador Inácio Messias Crescêncio Barbosa, que também é meu irmão, acompanhado de Gerson Guedes Rabelo e muitos outros vereadores. Isso é muito complexo, é muito difícil o estudo de você fazer um trabalho aqui e carregar para casa. Quando eles fizeram esse estudo minucioso, a qual eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, que respeitam o regimento, isso é muito importante, eu não vou discutir isso com vocês porque não é justo e o momento não é oportuno. Mas eu, mais do que muitos dos senhores, ou igual a muitos dos senhores, eu tanto respeito o regimento que, por questão democrática, eu repus a votação, eu pedi à mesa que fizesse para que os vereadores livres pudessem votar e os vereadores confusos pudessem continuar confusos e os vereadores que quisessem abster, a fizessem. É muito importante o que Vossa Excelência está fazendo, Cláudio Paz, para reformar o estudo, mas eu vou avisar para os senhores. Não é coisa de meia hora, não. Então, cada um vai ter que abrir mão do seu tempo para que a gente possa refazer esse estudo. Foi feito em 6 meses. Nós tentávamos, na época, ainda era, acho que não me engano, 15 vereadores, só reuníamos 15, 7. Teve dia de ter 2, teve dia de ter 1. Então, o trabalho é muito árduo. Fica aqui o meu respeito ao vereador Inácio Messias Crescêncio Barbosa e muitos outros, porque não é fácil, não. Muito obrigado. Vereador. Vereador, eu só gostaria de salientar que eu não estou aqui criticando os vereadores porque se ausentaram, porque foram embora, porque absteram de votar. E a gente respeita isso. Eu quero que essa casa seja a mais democrática possível. Só que a gente tem que entender que 1998 foi no século passado. Nós já estamos no século 21. Então nós precisamos fazer o quê? Sentar, fazer um estudo sobre isso aqui, que leve 6 meses, vereador, mas que começamos esse ano e terminamos o ano que vem, para poder tirar esses problemas. E quando tiver aqui um artigo que fala que não poderá, que haverá, tem que ser igual na matemática. E só haverá, e só será, e só poderá. Porque essa lei aqui, para mim, Ô, vereador, está bem ultrapassada. eu concordo com o senhor, porque no regimento da casa ele não fala que não poderia ter a votação. Não proíbe que poderia ter. Ela diz que não poderia ser. Haveria na próxima eleição. Que haveria na próxima. Não proíbe. Não proíbe. Ele, isso, vereador. Ele não tem nada que fala que não poderia ser votado fechado em extraordinário e aberto. Então tem ambas as partes, tem defesa para os dois lados. Presidente, e por que fez outra eleição hoje então? Só para esclarecer. Não, vereador, nós como presidente e os vereadores, nós não temos. Eu achei até galanteador do vereador João Batista. Mais uma vez, Vossa Excelência provou porque Vossa Excelência tem a votação que tem e sempre teve nos períodos eleitorais, porque isso não partiu de mim. Isso partiu do vice-presidente, hoje vice-presidente, e assim eu achei nobre, porque ele, não sei qual o motivo que o levou, mas acredito que ele tenha ficado em mau estado por ter tido assim alguns amigos que ausentaram da reunião. Acredito eu que seja isso.